perguntou a menina. Pode consertar a nossa porta? A mamãe está com medo. O CEO da casa ao lado apareceu à meia-noite. As casas deste quarteirão estavam alinhadas em fileiras silenciosas, todas compartilhando a mesma calçada rachada que se estendia até a rua principal. Mas havia uma linha, não marcada, mas inconfundível, entre uma parte da rua e a outra. No extremo oposto ficava uma casa que sempre parecia pertencer a outro bairro. Revestimento limpo, uma luz na varanda que acendia todas as noites às 18 horas em ponto. As sebes estavam aparadas, a calçada varrida e a porta nunca rangia. Era a casa de Nathan Hale. Ele tinha 36 anos e morava sozinho. Ninguém sabia ao certo o que ele fazia, embora achassem que era algo importante, algo que exigia silêncio e ordem. As pessoas do bairro chamavam-no de o Homem do Fim. Sempre educado, nunca caloroso. Há poucas casas dali, numa casa alugada e desgastada, com tinta descascada e uma varanda caída, Claire Bennett vivia com a sua filha de 3 anos, Winnie. A porta da frente já não funcionava há muito tempo. A moldura de madeira estava deformada devido aos anos de exposição às intempéries. A fechadura emperrava mais vezes do que funcionava. Para fechá-la, Claire tinha de puxar com força com as 2 mãos, grunhindo. Uma das tábuas já tinha começado a descascar na parte superior e a abertura que deixava atrás assobiava quando o vento passava. Todas as noites o frio entrava, roçando as suas pernas enquanto se sentavam perto do aquecedor da sala. Ela tinha pensado em mandar consertar, muitas vezes, mas o aluguer vinha primeiro, depois as compras e tudo o resto. Isso tinha que esperar. Naquela manhã, a chuva tinha parado, mas o vento ainda era forte. Claire puxou o capuz de Winnie e abotoou a parte de cima do casaco dela quando saíram. Está frio, não é? Disse ela, ajustando o seu próprio cachecol com uma mão, enquanto segurava os pequenos dedos de Winnie com a outra. Winnie acenou com a cabeça, as suas botas batendo suavemente no pavimento molhado. Elas caminharam em direção à extremidade do quarteirão, onde o caminho se abria para a rua principal. A mente de Claire fervilhava. O turno da noite anterior tinha sido muito longo, e ela não tinha dormido muito. A imagem da porta rangendo com o vento continuava a voltar. À frente, Nathan estava a trancar a porta da frente. Vestido com elegância, cabelo perfeitamente arrumado. Os seus movimentos eram suaves, mecânicos. Claire baixou ligeiramente o olhar. Apenas mais um vizinho a passar. Mas Winnie soltou a mão dela e deu 2 passos rápidos à frente. Ela parou a alguns metros de Nathan, inclinou a cabeça para cima e disse calmamente e com clareza: Pode consertar a nossa porta? A mamãe está com medo. Claire congelou. A respiração ficou presa na garganta, como se as palavras tivessem atingido o seu peito. Ela correu para a frente, pegando Winnie nos braços. Desculpe, disse ela com a voz trêmula. Ela às vezes diz coisas. Desculpe se ela o incomodou. Nathan não se mexeu. Claire desviou o olhar, com o coração a bater forte. Há muito tempo ela tinha aprendido que pessoas como ele, pessoas com casas seguras e casacos limpos, não queriam fazer parte de vidas confusas como a dela. Sem esperar por uma resposta, ela virou-se e afastou-se mais rápido do que o necessário. Winnie olhou por cima do ombro da mãe, confusa. Ela não entendia por que aquele momento parecia tão pesado. Nathan permaneceu ao lado do portão. Ele não prometeu nada. Ele não gritou, mas as palavras da menina ecoaram mais alto do que o vento. Mamãe assustada. Naquela noite, a tempestade voltou. O vento empurrava os telhados com força crescente. A chuva espirrava nas janelas como cascalho espalhado. Dentro de sua casa, Nathan sentou-se perto da janela. As paredes não rangiam. As luzes não piscavam. O silêncio no interior era acolhedor, envolto em calma. Mas pelo canto do olho, através das sombras difusas da chuva, viu a luz da janela da frente da casa de Claire a piscar. A porta estava a mexer-se novamente. Não estava aberta, mas tremia, como se não conseguisse decidir se devia ficar ou ceder à tempestade. Ele pousou o livro. Por um momento, não fez nada, mas o som daquela vozinha voltou. Pode consertar a nossa porta? Nathan levantou-se. Pegou no seu impermeável, vestiu-o, depois caminhou pelo corredor e pegou numa pequena caixa de ferramentas bem usada. Parou uma vez à porta, depois saiu para a noite. A chuva não tinha parado completamente. Caía em finas e constantes cortinas,
empurrada para o lado pelo vento que uivava pelo estreito beco entre as casas. O céu lá fora era de um azul escuro, iluminado apenas por breves flashes de relâmpagos distantes. Lá dentro, Claire balançava suavemente Winnie, cantarolando baixinho, tentando acalmá-la para dormir. A menina mexeu-se, mas não fez barulho. O vento lá fora pressionava as paredes como um estranho querendo entrar. Então, uma batida, suave, sem pressa, sem agressividade, apenas o suficiente para marcar presença. Claire congelou, o coração preso entre o medo e o instinto. Deitou Winnie gentilmente, cobriu-a bem com o cobertor e dirigiu-se à porta. Através do pequeno painel de vidro na parte superior, viu uma silhueta alta e imóvel. Abriu a porta apenas uma fresta. Nathan estava ali. A sua capa de chuva estava molhada num ombro. Na mão tinha uma pequena caixa de ferramentas de metal. Sem guarda-chuva, sem sorriso, apenas calmo. Vim dar uma olhadela na porta, disse ele. Se agora não for uma boa hora, posso voltar mais tarde. A sua voz era firme, nem familiar, nem distante. Claire hesitou, depois abriu a porta mais. Tudo bem, apenas obrigada. Nathan aproximou-se do alpendre, mas não entrou. Virou-se para a porta e observou-a por um momento. A dobradiça está solta aqui, disse ele apontando para perto do topo. Posso consertar do lado de fora. Clary ficou ao lado de braços cruzados. Não por causa do frio, mas por hábito. Ela observou-o cuidadosamente. Ele não olhou para dentro da casa. Não fez perguntas. Os seus olhos permaneceram na porta, nas ferramentas, na tarefa. Era uma coisa pequena, mas acalmou algo no peito dela. Winnie espreitou pela borda da cortina. Para Nathan, para o seu cão. O cão, Buster, ela lembrou-se, sentou-se obedientemente ao lado dele, sem ladrar, sem inquietação, apenas ali, como se não fosse nada de novo. Nathan agachou-se perto da dobradiça inferior. Por um momento, ele parou. Os seus olhos estreitaram-se ligeiramente. A moldura lascada, a trava enferrujada, o frio que entrava pela fresta, tudo isso o lembrava vividamente de outra noite, outra casa. Uma mulher parada à porta, escondendo o medo atrás de um sorriso cansado. A sua mãe. Ele piscou uma vez, balançou a cabeça levemente, como se tentasse liberar a memória, e disse, importa-se de iluminar aqui? Claire assentiu. Ela pegou o telemóvel, ligou a lanterna e a segurou logo acima do ombro dele. Ela a inclinou cuidadosamente para que iluminasse o metal, mas não os olhos dele. A chuva começou a cair mais forte. Sem dizer nada, Claire se afastou e voltou com um guarda-chuva velho e gasto. Ela o abriu delicadamente e o segurou apenas o suficiente para protegê-lo. Um lado da camisola dela logo ficou encharcado. Nenhum dos dois disse nada. Havia apenas o som do vento, da chuva batendo contra a varanda e o clique suave das ferramentas contra o metal. Nathan trabalhava devagar, com precisão, sem pressa, como se estivesse a reparar algo muito mais delicado do que apenas uma porta. Quando terminou de apertar os parafusos, tirou a capa de chuva e enrolou-a. Enfiou-a na fenda onde o painel estava deformado, impedindo que o vento voltasse a entrar. Levantou-se. A porta já não chacoalhava. Claire estendeu a mão, empurrou-a suavemente. Ela moveu-se de forma limpa, suave e em seguida assentou, sem rangidos, sem tremores. Ela soltou um suspiro que não percebeu que estava a prender. A sua voz embargou. Obrigada. Nunca ninguém me ajudou com este tipo de coisa antes. Nathan abanou ligeiramente a cabeça enquanto fechava a caixa de ferramentas. Todos merecem uma porta que feche bem, disse ele. Na verdade, como dizer as horas ou o tempo. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e colocou algo na pequena prateleira ao lado da porta. Um cartão sem título, sem empresa, sem número, apenas Nathan do outro lado da rua. Então, com um aceno educado, ele chamou baixinho. Buster. O cão levantou-se sem fazer barulho, seguindo Nathan enquanto ele descia para a chuva. Claire ficou na porta, observando-os desaparecerem na tempestade. Ela fechou a porta lentamente atrás de si. Ela encaixou no lugar. A chuva continuava lá fora, mas mas dentro de casa algo estava mais silencioso do que antes. Algo tinha mudado. Não era o vento, nem as dobradiças. Era algo mais profundo. Depois daquela noite, Nathan consertou a porta. Winnie falava dele todos os dias.
Ela o chamava de Senhor Conserta Tudo, como se ele fosse um personagem de um dos seus livros ilustrados. Ela contou a Claire como ele ficou parado na chuva, como não olhou para dentro da casa, como o seu cão ficou sentado ali em silêncio. Então, uma manhã, ela sentou-se com os seus lápis de cor e fez um desenho. Uma casa com uma luz amarela brilhante, uma porta da frente fechada e um cão descansando pacificamente na varanda. Naquela tarde, enquanto Claire acompanhava Winnie da pré-escola até casa, a menina segurava o desenho com força. Quando se aproximaram da casa de Nathan, ela o viu parado na varanda da frente. Mamã, sussurrou ela, puxando a manga de Claire. Quero dar-lhe isto. Claire hesitou. Não tinha a certeza se era uma boa ideia, mas depois acenou com a cabeça discretamente. Quando se aproximou e lhe entregou o desenho, Nathan ajoelhou-se ligeiramente, pegou no papel com cuidado e olhou para ele durante um longo tempo. Depois, sorriu suavemente. Obrigado, disse ele. Foi tudo. Claire ficou ali perto, observando em silêncio. Ela não disse muito enquanto se afastavam, mas mais tarde naquela noite, Nathan afixou o desenho na porta da geladeira. Era a única coisa em sua casa que não estava relacionada ao trabalho ou a alguma função. E ficou lá. No caminho para casa, Claire começou a se sentir insegura. O momento tinha sido caloroso, mas agora as dúvidas surgiam. Winnie teria exagerado? Nathan estaria apenas sendo educado? No dia seguinte, Claire tomou um caminho diferente para a casa, um que não passava pela casa dele. E no dia seguinte, ela fez o mesmo. Winnie percebeu. Ela ficou na janela depois da escola, com lápis de cera na mão, e perguntou baixinho. Mamãe, você acha que o Sr. Conserta vai ficar triste se eu não disser mais oi? Claire não respondeu. Alguns dias depois, Nathan estava na frente de casa a regar as plantas. Ele olhou para cima e viu Claire no final da fila, quase escondida por alguns carros estacionados. Ele estava prestes a desviar o olhar, até que percebeu algo. Uma senhora idosa que estava por perto perdeu o equilíbrio e tropeçou. Claire, embora estivesse claramente com pressa, pousou o saco das compras e correu para ajudá-la. Ajudou a senhora a sentar-se no passeio, tirou lenços do casaco para limpar um arranhão na mão dela, ofereceu-lhe água e ficou até que um familiar chegasse. Quando a senhora estava em segurança, Claire pegou no saco e continuou a caminhar, sem nunca verificar se alguém tinha reparado. Mas Nathan reparou. Ficou paralisado, ainda segurando a mangueira de jardim, e pensou na sua mãe, que sempre parava para ajudar os outros, mesmo quando tinha pouco para si. Mas quando ela precisava de alguém, ninguém parava para ajudá-la. Naquele momento, ele viu Claire claramente. Não através de boatos ou olhares passageiros, mas através da ação, e ele entendeu. Ela não ajudava os outros porque precisava de algo em troca. Ela ajudava porque era assim que ela era. Na manhã seguinte, Claire encontrou uma pequena caixa na sua varanda. Dentro havia um kit básico de fechadura inteligente e um pedaço de papel dobrado que dizia: use ou não use, apenas mantenha-a segura. Sem nome. Mas ela sabia. Naquela noite, depois de trabalhar até tarde, ela chegou a casa e encontrou um saco de papel perto da porta da frente. Dentro havia uma sanduíche quente e uma garrafa de leite. Ela ficou parada por um longo tempo antes de pegar o saco e entrar silenciosamente. A partir daquele dia, toda vez que ela e Winnie chegavam à casa depois de escurecer, a luz da varanda já estava acesa. Ninguém nunca mencionou isso. Aos poucos, as coisas começaram a mudar. Clary começou a acenar com a cabeça quando via Nathan. Um pequeno gesto, sem medo, ele acenava de volta. Buster caminhava ao lado dele, calmo como sempre. Numa tarde, ao passar pelo quintal deles, Nathan parou. O Buster está a ficar velho, disse ele gentilmente. Ele gosta de ter alguém para se sentar com ele na varanda. Se vocês duas não estiverem ocupadas, são bem-vindas para se juntar a nós algum dia. Clary olhou para Winnie, que já estava a sorrir para ela. Naquela noite, elas sentaram-se do lado de fora. Clary nos degraus, Winnie ao lado dela, acariciando Buster como um velho amigo. Nathan sentou-se à frente delas, não muito perto. Ele falou sobre a brisa, um esquilo que uma vez subiu no seu sótão e os ruídos estranhos que ele fazia. Era conversa fiada, mas do tipo que abre espaço para algo mais. Quando o céu escureceu, Claire levantou-se e levou Winnie para dentro. Ela fechou a porta suavemente e, pela primeira vez em muito tempo, percebeu que não sentia necessidade de trancá-la imediatamente.
O medo que costumava se instalar em seu peito todas as noites ainda estava lá, mas mais leve. Ele havia aberto espaço para outra coisa, algo pequeno, algo como confiança. Naquela tarde, Claire e Winnie seguiram o caminho familiar até a casa de Nathan. Um pequeno pacote embrulhado cuidadosamente em papel pardo estava nas mãos de Claire. Dentro havia bolos caseiros simples, nada extravagante, apenas algo quente, macio e feito com carinho. Nathan abriu a porta, surpreso ao vê-las. Sua expressão suavizou-se quando Claire lhe entregou o pacote. Achei que você gostaria disso, disse ela. Ele sorriu levemente e depois fez uma pausa. Houve um breve brilho nos seus olhos, do tipo que surge antes de alguém dizer algo que não costuma dizer. Hoje é o meu aniversário, disse ele. As palavras saíram quase inseguras, como se fossem desconhecidas aos seus próprios ouvidos. Claire pestanejou. Oh, não sabíamos. Nathan acenou com a cabeça. Imaginei que sim. Ele olhou para Winnie, que já sorria ao ver Buster deitado perto do tapete da sala. Se não estiverem ocupados, disse ele, gostariam de ficar para jantar? Não foi um convite formal, foi tranquilo. Simples. Clary hesitou, mas Winnie já tinha dado um passo à frente, puxando a sua mão. Clary olhou para a filha, depois para Nathan e acenou levemente com a cabeça. O jantar começou com pequenos movimentos. Nathan abriu o frigorífico e tirou ingredientes que não tinha realmente planeado usar. Clary lavou os legumes na pia e cortou o pão com movimentos lentos e cuidadosos. Winnie sentou-se à mesa da cozinha, pintando num caderno e conversando com Buster, que parecia entender cada palavra. O calor na sala não vinha do fogão. Vinha dos sons suaves das pessoas a movimentarem-se umas ao redor das outras, preenchendo um espaço que há muito estava demasiado silencioso. A certa altura, Nathan começou a falar, sem levantar a voz, sem dramatismo. Contou-lhes sobre a sua mãe, sobre as noites em que a chuva entrava pelas janelas partidas, em que a porta nunca fechava bem e em que nunca conseguia dormir porque tinha de ouvir cada rangido, cada barulho no corredor, por via das dúvidas. Falava devagar, como alguém que abre uma caixa que esteve fechada durante anos, sem saber o que ainda poderia estar lá dentro. Clary ouviu sem interromper. Ela não fez perguntas. Não precisava. A maneira como ele contou, sem raiva ou amargura, dizia o suficiente. Perto do final da refeição, o silêncio mudou. Claire olhou para o prato vazio e começou a falar. A sua voz estava mais baixa, quase um sussurro. Ela contou-lhe sobre estar grávida sozinha, sobre o dia em que a sua família parou de atender às suas chamadas, sobre quartos de hospital e longas viagens de autocarro, sobre a noite em que deu à luz e saiu pelas portas de correr sem ninguém à sua espera. Nathan não disse nada por um tempo. Então ele disse, ninguém me viu partir no dia em que fui para a faculdade. Fiz as malas e saí pela porta sozinho. Não era uma comparação. Foi um reconhecimento, uma constatação silenciosa de que, às vezes, a dor se instala em lugares que as palavras nem sempre alcançam. Mais tarde, após o jantar, Claire ofereceu-se para ajudar a limpar. Ela foi até a pia, arregaçou as mangas e mergulhou as mãos na água morna. O som dos pratos a tilintar era a única coisa entre eles. Winnie tinha adormecido no sofá. Buster enrolou-se ao lado dela. Claire manteve os olhos nos pratos ensaboados. Quando falou, sua voz estava desprotegida. Nunca ninguém ficou, disse ela. Não para ajudar, não realmente. Ela não estava a queixar-se. Era apenas a verdade. Nathan ficou a um passo de distância, deixando o silêncio instalar-se antes de se aproximar. Ele esperou até que ela se virasse ligeiramente, apenas o suficiente para ficar de frente para ele. Então, gentilmente, ele estendeu a mão e enxugou uma lágrima da bochecha dela com as costas da mão. O seu toque foi leve, sem reivindicar nada. Então, esta noite eu ficarei, disse ele suavemente. Só esta noite, se estiver tudo bem. Claire não respondeu com palavras, mas não recuou. A cozinha parecia diferente agora. Não mais iluminada, nem mais silenciosa, apenas cheia. Não houve promessas, nem declarações, apenas o sentimento frágil e poderoso de duas pessoas finalmente deixando alguém ficar ao seu lado. No mesmo momento, Nathan começou a aparecer em pequenos gestos. Ele ajudou Winnie a consertar um robô de brinquedo com um braço a menos. Ele não fez alarde sobre isso. Sentou-se de pernas cruzadas no chão ao lado dela, segurando pequenos parafusos na palma da mão, enquanto ela observava com fascínio silencioso.
Quando Claire teve dificuldade para montar uma simples prateleira na parede da cozinha, ele trouxe sua furadeira niveladora e seu comportamento calmo. Trabalhou com cuidado, nunca lá assumindo o controle, sempre perguntando primeiro. "Queres aqui?" perguntava ele. A sua voz era respeitosa. Claire acenou com a cabeça, observando-o a movimentar-se pela sua pequena e imperfeita cozinha. Sentiu algo que não sentia há muito tempo. Tranquilidade. Não havia grandes gestos nem promessas, apenas mãos gentis a consertar pequenas coisas que estavam partidas há muito tempo. Mas pequenas coisas não passam despercebidas por muito tempo em lugares onde todos observam todos. Começaram a surgir rumores. É o tipo rico do fim da rua, certo? Ela deve ter chamado a atenção dele de alguma forma. As mães solteiras hoje em dia sabem como fazer isso. Claire ouviu uma delas do lado de fora da lavandaria. Uma mulher disse isso em voz alta o suficiente, não na cara dela, mas perto o suficiente para soar como um tapa. Ela voltou para casa naquele dia com a cabeça baixa e os ombros tensos. Quando Nathan descobriu, ele não ficou zangado. Em vez disso, pegou nas suas ferramentas. Na manhã do sábado seguinte, Nathan colocou uma mesa dobrável perto da caixa de correio da comunidade com uma placa que dizia: Dia de concertos gratuitos. Nada chamativo. Apenas ele, algumas lâmpadas extras, pregos, uma furadeira sem fio e uma caixa térmica com garrafas de água. Ele foi de casa em casa, perguntando o que precisava ser consertado. Substituiu lâmpadas quebradas nas varandas, apertou degraus soltos, consertou um portão que rangia e incomodava um vizinho há meses. Quando as pessoas perguntaram por que ele estava a fazer isso, ele simplesmente disse: Todos nós partilhamos a mesma rua. Ela deve ser segura. Ele não mencionou Clary ou Winnie, nenhuma vez. Mais tarde, naquela semana, 2 luzes de movimento foram instaladas no final do beco. Algumas fechaduras novas apareceram em portas antigas. Quando questionado sobre isso, Nathan disse: É do fundo de segurança da comunidade. Não havia tal fundo. Ele pagou por isso do seu próprio bolso. Uma noite, quando o sol começou a se pôr e as primeiras luzes da varanda se acenderam, Winnie sentou-se ao lado de Nathan nos degraus da casa de Claire, balançando as pernas na beirada. Ela olhou para ele e perguntou: Por que você nos ajuda tanto? Nathan fez uma pausa. Ele pensou em todas as vezes em que desejou que alguém estivesse na varanda, enquanto sua mãe tentava manter a porta fechada contra a tempestade. Olhou para Winnie e disse: Porque alguém deveria ter ajudado a minha mãe. Depois, mais baixinho: Ninguém ajudou. Naquela noite, um vento forte soprou do norte. Pouco antes das 22 do Instituto, toda a rua ficou às escuras. Um transformador tinha explodido. As casas do lado de Claire ficaram completamente sem energia. A escuridão era total. Sem luzes nas varandas, sem o zumbido distante de frigoríficos ou aquecedores. Claire tinha acabado de colocar Winnie na cama quando percebeu um movimento lá fora. O som fraco de passos na gravilha. Não apressados, mas próximos. Ela congelou. A sua mão pairou sobre o telemóvel. Os seus olhos foram para a janela. Não havia luz para ver nada, apenas a forma do seu próprio medo. De repente, grande novamente. 1 minuto depois, ouviu-se uma batida suave. Ela abriu a porta um pouco. Nathan estava ali com uma lanterna numa mão e Buster ao seu lado. Vou ficar aqui fora, disse ele, até que volte. Claire queria dizer algo, algo educado ou indiferente, mas as palavras não saíram. Em vez disso, ela deixou a porta entreaberta e sentou-se dentro de casa, de costas para ela, com as mãos postas. Do lado de fora, ouvia-se o som suave de Buster a acalmar-se e a voz de Nathan, baixa, firme, cantarolando algo que ela não reconhecia. Passou-se 1 hora. Então, 2, as luzes acenderam logo após a meia-noite. Claire levantou-se e abriu a porta mais. Nathan olhou para cima, acenou com a cabeça uma vez e levantou-se. Ela não o impediu. Mas pela primeira vez em muito tempo, Claire voltou para sua casa, exalou lentamente e sentiu-se segura. Verdadeiramente, completamente segura. Naquela noite não choveu, mas o vento rugia pelas ruelas como algo inquieto e invisível. Clary estava a limpar a bancada da cozinha, preparando-se para levar Winnie para a cama, quando percebeu que algo estava errado. A luz do sensor de movimento do lado de fora não tinha acendido. Ela sempre acendia. Ela caminhou até a janela e puxou a cortina para o lado. O beco atrás da casa parecia mais escuro do que o normal, engolido pela sombra.
Então ela ouviu um som metálico fraco, não alto, não claro, apenas o suficiente para fazer seu estômago apertar. Winnie puxou sua camisa. Mamã, por que está tão escuro? Clary não respondeu. Ela trancou a porta dos fundos e saiu no modo da pus e em seguida verificou a porta da frente. O seu coração batia mais rápido agora, cada batida pesada no peito. O seu telemóvel já estava na sua mão. O nome de Nathan estava no topo da tela. Ela ficou a olhar para ele. Então, para o pau que tu pariu, ela tinha vivido por muito tempo acreditando que tinha que lidar com tudo sozinha. Se ela ligasse para ele agora, estaria colocando-o em perigo. Isso não era responsabilidade dele. Ela apagou as luzes da casa e levou Winnie para o quarto. Deite-se, querida, sussurrou. Estou aqui. Assim que puxou o cobertor sobre a filha, um som curto e agudo veio da porta dos fundos. Um único toque, não uma invasão. Um teste. Alguém tinha tentado abrir a fechadura. Clary congelou onde estava, o corpo paralisado como se até respirar pudesse denunciá-la. Do outro lado da rua, Nathan estava a trabalhar no seu escritório quando o seu telemóvel vibrou com um alerta. O sistema de segurança que ele tinha instalado no quarteirão. Um pequeno projeto que ele tinha financiado discretamente estava a relatar uma atividade incomum. As luzes atrás das casas tinham sido desligadas manualmente. Nathan foi até a janela. A casa de Claire estava completamente escura. Sem movimento, sem ruído, sem pedido de ajuda. Era o silêncio que o inquietava. Ele pegou o casaco e saiu. Nathan atravessou o caminho estreito atrás da casa de Claire e acendeu os holofotes. Uma luz branca brilhante espalhou-se pelo beco, apagando todas as sombras. Um homem estava ali, apanhado à vista. Ele não estava a gritar, não estava bêbado. Era apenas alguém que estava a atestar portas e não esperava ser visto. Nathan não se apressou, não o perseguiu. Ficou onde estava e falou claramente, com voz firme. Esta área tem câmaras. A polícia já está a caminho. O homem recuou, depois virou-se e desapareceu na escuridão. Ninguém foi tocado. Ninguém ficou ferido, mas o perigo tinha sido real. Claire abriu a porta da frente lentamente. A luz inundou o local vinda do beco. Ela viu Nathan parado a uma curta distância, perto o suficiente para protegê-la, longe o suficiente para respeitar o seu espaço. Os seus joelhos ficaram fracos. Ela se segurou na moldura da porta para se equilibrar. Nathan olhou nos seus olhos. Não fez nada de errado por ter ficado com medo. Ele disse que a polícia chegou logo em seguida. Eles verificaram a área, tomaram depoimentos e emitiram um aviso. Não houve prisões. Quando eles foram embora, a rua ficou silenciosa novamente. Nathan não foi embora. Ele convidou Claire e Winnie para ficar na sua casa por um tempo, só para tomar algo quente, disse ele. Não porque o perigo tivesse passado, mas porque Claire mal conseguia ficar de pé. Sentaram-se junto à lareira. Winnie adormeceu rapidamente no sofá, enrolada ao lado de Buster. Claire segurava uma caneca com as duas mãos, olhando para as chamas. Então olhou para Nathan. A sua voz falhou. Não estou com medo por causa desta noite, disse ela. Estou com medo do que isso significa. Se eu não conseguir me manter de pé sozinha. Tenho medo de que se eu deixar de ser forte, todos vão embora. Nathan não se apressou em confortá-la. Ele disse lentamente, com clareza. Não estou aqui porque você é fraca. Estou aqui porque você tem sido forte sozinha por muito tempo. Ele não a tocou, mas não foi a lugar nenhum. Claire baixou a cabeça. Uma única lágrima caiu, não de medo, mas de algo desconhecido. Alguém tinha ficado depois que o perigo passou. Mais tarde naquela noite, Nathan acompanhou-as de volta para casa. Ele verificou todas as fechaduras, todas as luzes, todos os cantos. Só então ele foi embora. Clary ficou atrás da porta fechada, com a mão apoiada na nova fechadura. Pela primeira vez, os seus pensamentos não correram para o amanhã. Chegaram a uma conclusão tranquila. Ela não precisava fingir que não estava mais com medo. Claire e Winnie ficaram na casa de Nathan por alguns dias após o susto. Era para ser temporário, apenas até que as coisas parecessem estáveis novamente. Mas havia algo naquele lugar que a fazia sentir mais leve. Nathan se esforçou, isso estava claro. Ele tentou preparar o café da manhã no dia seguinte e queimou a torrada. Os ovos ficaram salgados demais e ele esqueceu de aquecer o leite. Mas quando colocou o prato torto com a comida na frente de Winnie e disse,
Voilá, especialidade do chefe. Ela riu e bateu palmas. Você é bobo, disse ela. Você ainda é o senhor conserta tudo. Nathan riu. Eu conserto portas, não omeletes. Claire também riu. Não por educação. Não porque achava que devia. Foi uma risada verdadeira. Breve, repentina e honesta. A primeira em muito, muito tempo. Mais tarde, naquela tarde, Nathan sentou-se no chão da sala com Winnie, mostrando-lhe como dobrar papel na forma de um pequeno robô. As suas mãos grandes lutavam com os cantos delicados, mas ele continuou. Este tem asas, explicou ele. Então ele pode voar para longe se estiver com medo. Mas se ele voar para longe, perguntou Winnie, quem ajuda os outros? Nathan olhou para ela e sorriu gentilmente. Talvez ele fique. O tempo suficiente para ajudar a construir algo mais seguro. Clary ficou na porta, observando-os. Ela não estava mais com a postura de antes, braços cruzados e ombros levantados. Em vez disso, ela se inclinou suavemente contra a moldura da porta com os olhos relaxados. Algo em seu peito havia mudado. Não desaparecido, mas aliviado. Naquela noite, Nathan sugeriu que fossem dar um passeio no jardim atrás de sua casa. O sol poente transformava as flores em ouro. Uma brisa suave passava entre eles. Winnie pulava à frente a perseguir uma borboleta. Claire ficou ao lado de Nathan, perto de um canteiro de malmequeres. O ar ainda estava quente. Nathan olhou para ela, depois para os seus pés e em seguida voltou a olhar para ela. Fico a pensar naquela noite, disse ele baixinho. Não no perigo, mas no que veio depois. Claire virou-se para ele. Nunca quis apenas consertar a sua porta, continuou ele. Quero construir algo, um lugar, um lar onde você e a Winnie se sintam seguras comigo. Ele não estendeu a mão para ela. Não se aproximou. Apenas disse isso claramente. Sem pressão, sem medo, os olhos de Claire se encheram de lágrimas. Ela desviou o olhar, tentando conter-se. Mas as lágrimas vieram mesmo assim, suaves e silenciosas. Winnie voltou a tempo de ver a mãe a enxugar as bochechas. Ela olhou para os dois, depois correu e abraçou a perna de Nathan. Podes ficar, disse ela simplesmente. Nathan ajoelhou-se e abraçou-a de volta. Claire respirou fundo, depois outra vez, e acenou com a cabeça. Não com hesitação, mas com algo calmo e real. Um sim que não veio por ter sido salva, mas por ter sido vista. Não um conto de fadas, não um concerto. Apenas o início de algo completo. Nathan passou os meses seguintes a trabalhar silenciosamente, peça por peça, transformando a velha casa de Claire em algo novo, não grandioso, mas sólido e seguro. Substituiu o telhado, reforçou as paredes e reconstruiu os degraus da frente, onde a madeira se tinha curvado sob pés cansados. Clary ofereceu-se para ajudar, mas ele sorria sempre e dizia: diz-me apenas onde queres a prateleira. Um dia, ela chegou à casa e encontrou uma nova caixa de correio com o seu nome. Não apenas o dela, Claire Bennett e Winnie Hale. Ela pestanejou e olhou para Nathan, que estava na varanda com as mãos pintadas. Compraste a casa? Perguntou ela, atônita. Comprei, disse ele, mas não a mantive em meu nome. Ele entregou-lhe uma pasta com a nova escritura. 2 nomes impressos claramente. Não o dele. Agora, a casa é sua e da Winnie. É sua, toda ela. Claire abriu a boca, mas fechou-a. Não havia palavras fortes o suficiente para expressar o que sentia. Apenas lágrimas e um silencioso "obrigada" sussurrado no ombro dele mais tarde naquela noite. 1 ano se passou. Nathan continuou a administrar a sua empresa, mas a sua agenda mudou. Ele trabalhava em casa com mais frequência. Levava Winnie à escola sempre que podia e chegava a casa a tempo para o jantar na maioria das noites. Claire, com o incentivo de Nathan e Winnie, voltou à sua paixão, o design de interiores. No início, ela aceitou pequenos trabalhos, cafés locais, o berçário de uma amiga, mas cada projeto devolveu-lhe a confiança. Um esboço, uma paleta de cores de cada vez. As paredes da casa deles encheram-se de risos. Robôs de papel pendiam do teto do quarto de Winnie. Vasos de plantas cresciam em cantos que antes eram frios. E na geladeira, por baixo de ímãs e desenhos a lápis de cera, ainda estava pendurado o primeiro desenho que Winnie fez. Uma porta fechada, uma luz brilhante e um cão na varanda. A Winnie tinha deixado de lhe chamar Senhor Conserta Tudo.
Agora chamava-lhe Papa Nate. Uma noite, quase exatamente um ano depois daquela primeira noite tempestuosa, a chuva voltou. No início era suave, depois ficou mais forte, batendo nas janelas como dedos familiares. A Clary estava na cozinha, a cantarolar, enquanto o Nathan lia um livro no sofá. Um barulho alto ecoou pelo corredor. Depois, bang! A porta da frente tinha sido aberta pela força do vento. Winnie correu em direção a ela com os olhos arregalados, o cabelo balançando atrás dela. Papai! Ela gritou sorrindo. A porta está quebrada de novo. Nathan levantou-se, caminhou até lá e a pegou no colo com um movimento suave. Ele olhou para a porta, depois para Claire, que tinha vindo para ficar ao lado dele, sorrindo suavemente. Então vamos consertá-la, disse ele, levantando Winnie um pouco mais alto. Juntos, lá fora, a chuva continuava a cair. Mas lá dentro, tudo estava calmo. As luzes brilhavam aconchegantes, a casa permanecia firme, e em frente àquela porta, agora bem fechada, estava uma família de 3 pessoas. Não perfeita, mas completa. Onde tudo começou e onde eles finalmente encontraram o caminho de casa. Obrigado por assistir a esta emocionante jornada de amor, cura e segundas oportunidades. Se esta história tocou o seu coração, considere subscrever o Soul Stirring Stories para mais contos emocionantes que nos lembram da bondade que ainda existe neste mundo. E não se esqueça de clicar no botão Gosto para mostrar o seu apoio. Isso significa muito para nós e ajuda estas histórias a chegar a mais corações que precisam de esperança. Até a próxima, cuide-se, seja gentil e lembre-se, às vezes, os menores gestos podem abrir as maiores portas.